O candidato Chalita afirmou na entrevista que deu ao Terra que a prefeitura da capital é dominada por uma série de máfias que vão desde o serviço funerário até aí o Aprove, do caso que todos os jornais repercutiram muito de corrupção envolvendo o nome do profissional Aref. Em relação a isso, o senhor tem essa mesma percepção? Combateria essas supostas máfias? Olha, eu não tenho dúvida que algumas áreas da prefeitura estão com muitos problemas, né? O caso do departamento que aprova projetos na cidade, aí nem se fale. Imagina um único funcionário comprar mais de 100 imóveis. Né? Um funcionário que foi, inclusive, nomeado pelo candidato Zé Serra, à época prefeito de São Paulo. Comprou mais de 100 imóveis num período de 5 anos, com um salário de... Quer dizer, ele está sendo investigado pelo Ministério Público, que inclusive pediu, né, o bloqueio dos seus bens, que não se compreende uma evolução patrimonial desse tipo. Eu vou tirar o Departamento de Aprovação de Projeto, eu vou trazer para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que vai ficar do lado do gabinete do prefeito. A coisa desandou demais. E há muitos secretários municipais respondendo por improbidade hoje. Então nós precisamos ver o que está acontecendo. O Tribunal de Contas aponta irregularidades em várias secretarias, o Ministério Público entra com ação contra vários secretários. Então, o novo prefeito não vai poder fingir que não está acontecendo alguma coisa de grave. Vai ter que se debruçar. E eu não quero prejulgar ninguém. Quem julga é a justiça. Eu não prejulgo, porque o chefe de executivo tem que garantir lisura, transparência, informação para as autoridades competentes que fazem as denúncias e o judiciário é que tem que julgar. Mas nós vamos precisar ser diligentes e dar transparência a tudo que aconteceu durante a administração do Kassab, Serra Kassab, na Prefeitura de São Paulo. Uhum. Eu queria voltar a falar sobre planejamento urbano. Citei agora há pouco o projeto Arco do Futuro, do seu plano de governo. É um plano bastante ambicioso, pelo que eu pude ler no plano, e a ideia é concentrar atividades econômicas num novo arco, que seria alternativo ao centro expandido hoje. Sim. E, ao mesmo tempo, repovoar o centro. Como fazer as duas coisas? Expandir a atividade econômica para fora e repovoar o centro com habitação. Deixa eu só pegar carona, porque internautas também, por exemplo, como o José Marques, Roberto Marques, de 40 anos, ele quer saber qual é a visão do senhor sobre esse projeto Nova Luz, que ele disse que é um absurdo, na opinião dele, o jeito que foi implantado, de uma forma muito ditatorial. E também o Carlos Mônaco, de 51 anos, que mora perto do aeroporto de Congonhas e tem medo que tudo ali seja desapropriado e ele perca a casa dele. Olha, a Prefeitura tem sido muito autoritária e arbitrária nos seus projetos, não discute com a sociedade, fica tudo discussão de gabinete. A Nova Luz ela não vai sair do papel porque ela, é insustentável do ponto de vista econômico-financeiro, e, em segundo lugar, ela ataca aqueles que produzem a riqueza de São Paulo. A Santa Efigênia, né, assim como a 25 de Março, onde eu trabalhei durante 12 anos atrás de um balcão na loja do meu pai, a Zé Paulino, a Rua Oriente, a Liberdade, são bairros muito tradicionais que têm um comércio muito forte, conhecido até internacionalmente. É conhecido por todo o Brasil e até internacionalmente, sobretudo na América do Sul. Tem gente que vem de outros países visitar essas localidades. Então o prefeito tem que ser aliado, né, do comerciante, do lojista, daquele que está gerando a riqueza da cidade. Né? E, portanto, qualquer plano de requalificação de áreas, sobretudo dessas muito tradicionais, tem que ser feito de comum acordo com a população moradora e com quem trabalha no local. Algumas famílias estão há 3 ou 4 gerações instaladas nessas localidades. Só para que você tenha ideia, na Santa Efigênia e região, nós temos alguma coisa em torno de 10 mil pequenos e médios empresários. Como é que você vai desalojar essas pessoas do dia para a noite, imaginando que você vai realocá-las em outro lugar com o prestígio que a Santa Efigênia tem? Isso não existe. Então, é preciso muita cautela para mexer com esses bairros tradicionais. Não são bairros desabitados ou que precisam de revitalização, precisam de requalificação. Vivos, eles já são. Eles precisam de novos moradores. Nós temos áreas centrais que vão ser desapropriadas para levar morador para o centro. O centro tem muita área onde as pessoas podem morar e morar bem, porque é uma área que tem muita infraestrutura, inclusive de transporte público, para todo o canto da cidade, a partir dali. Mas nós, além de levarmos moradores para as regiões centrais, né, que foram perdendo moradores ao longo das últimas 2 décadas, nós temos que levar empresas para a periferia. Então,
Nós criamos um arco que tem duas avenidas importantes, uma no sul, a Avenida CUPC, que dialoga com 2 milhões de habitantes que moram ao sul da CUPC. E a Jacupêssego, na Zona Leste, onde moram também 2 milhões de habitantes. Nos dois casos, as pessoas estão a 20 quilômetros do centro da cidade. Então não é razoável, né, que essas pessoas tenham que ser transportadas todo dia, equivale à população de um Uruguai. Né? As pessoas têm que ser transportadas todo dia a 15, 20 quilômetros da sua residência. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos oferecer estímulos econômicos e fiscais para que novas centralidades, novos polos geradores de emprego e renda se estabeleçam na cidade próximas dos moradores. E nós vamos tomar essas duas avenidas como eixos novos de desenvolvimento para a cidade. Nós pretendemos atingir milhões de paulistanos se nós fizermos um projeto de trazer de volta para São Paulo as empresas que São Paulo perdeu por cobrar tributos elevados. Né? Há setores que voltariam para a cidade se tivessem o benefício fiscal, mas em localidades específicas. Fazendo um paralelo, eu criei o ProUni. O ProUni foi a troca de impostos por bolsas de estudos para alunos de baixa renda. O Arco do Futuro é basicamente a mesma coisa para o emprego. Eu vou trocar tributo por emprego perto do morador. E aí nós vamos aproximar o morador do posto de trabalho. O senhor falou aí na época em que era ministro, o fato de ter sido ministro da Educação por mais de 6 anos, de que forma isso vai contribuir para melhorar a educação básica que começa nos municípios? Isso é uma questão levantada aqui por muitos internautas. E também o senhor Guedes de Oliveira, que manda um abraço para o senhor aqui ao vivo, ele está participando da nossa entrevista. Ele também quer que o senhor, em respeito à cultura, estimule a produção literária, produza mais livros para distribuir para a nossa juventude. Eu agradeço as perguntas. Bom, eu no Ministério da Educação, sem sombra de dúvida, bati todos os recordes de aquisição e distribuição gratuita de livros na história. Nós levamos não só o livro didático, mas o livro paradidático para todo o país. E o Ministério da Educação é o maior comprador, né, de livros que são distribuídos gratuitamente pela população. Nós estamos cumprindo as metas do IDEB no plano nacional. IDEB foi um indicador de qualidade que eu criei, chama Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e o Brasil foi o primeiro país do mundo a adotar um sistema de metas de qualidade na educação. O Brasil cumpriu todas as metas previstas em 2005. Infelizmente, a cidade de São Paulo, na gestão do Kassab, não conseguiu cumprir as metas do IDEB. Então nós vamos também na educação ter que correr atrás do prejuízo. Como nós faremos isso? Na educação nós temos 2 projetos que são prioritários. O primeiro é a educação de tempo integral. Eu também fui o ministro que mais expandiu a educação de tempo integral no Brasil. E eu quero trazer o projeto Mais Educação para São Paulo. Só para que vocês tenham uma ideia, nós já atingimos no Brasil mais de 30 mil escolas, tornando essas escolas escolas de tempo integral. Então não será difícil trazer esse projeto para São Paulo. O segundo projeto importante é que em cada uma das 31 regiões da cidade de São Paulo, né, correspondente às subprefeituras, nós vamos criar um centro de formação de professores com cursos de especialização, mestrado e doutorado, que serão oferecidos gratuitamente pelas universidades públicas do Brasil, inclusive de fora de São Paulo, que quiserem colaborar. Nós vamos trazer cursos de pós-graduação para todos os professores, mesmo os estaduais que quiserem fazer a formação continuada. Então, os professores da rede municipal e da rede estadual residentes em São Paulo terão a formação paga pela municipalidade por meio desses centros de formação no âmbito de um sistema chamado Sistema Universidade Aberta do Brasil. Então, escola de tempo integral e formação gratuita para os professores paulistanos. Candidato, o senhor estava falando sobre as seus feitos como ministro da Educação, e na campanha do senhor na TV, na propaganda na TV, o senhor cita o ProUni, o IDEB, as faculdades federais, mas até hoje eu não vi o senhor falando sobre a reformulação do Enem. Por que isso acontece? O senhor teme que os adversários citem os erros que aconteceram na prova para atacar o senhor na campanha? Não, você vai ver no meu programa de educação, eu cito o Enem com muito orgulho. O Enem, para que as pessoas entendam, antes da minha entrada no Ministério da Educação, o Enem era uma prova que, a rigor, servia para muito pouca coisa. Ela era uma provinha
de autoavaliação. Né? O Enem se transformou no segundo maior exame do mundo de acesso à educação superior. Só perde para o Enem da China. Supera todos os demais. O americano, o francês, o alemão, enfim, nós só perdemos para a China, que tem 10 vezes quase 10 vezes a população do Brasil. Né? Então, tirando a China, e mesmo assim perde por pouco. Porque o último Enem que vai ser realizado agora, nós tivemos 5 milhões e 700 mil inscritos. Então eu tenho a honra de ter criado o ProUni, o Ciências Sem Fronteiras, junto com o ministro Mercadante, reformulado totalmente o FIES, que está batendo recordes de contratação, expandido as universidades federais, que também substituem o vestibular pelo Enem, transformando o Enem, né, num exame de acesso à educação superior. Só no caso do ProUni, o Enem que nós criamos em substituição ao velho Enem, já ofereceu 1 milhão de bolsas para jovens de baixa renda. Mais de 120 mil na cidade de São Paulo. Agora, se ele foi objeto de um crime, eu tenho também a felicidade de ter encontrado o responsável que já foi condenado a 5 anos de cadeia. Então, aquela pessoa que em 2009 atentou contra o exame, ela foi identificada, processada e já foi sentenciada a mais de 5 anos de prisão. E você pode ter certeza que a Polícia Federal, até por determinação da própria Presidência da República, está em cima. Quem atentar contra o Enem vai ser responsabilizado criminalmente. Então não vai ficar barato para quem quiser atentar contra um exame que é um exame de Estado. Não é um exame de partido, não é um exame de Estado, como são os exames internacionais. Tem Enem nos Estados Unidos, tem Enem na França, tem Enem na China, em todos os lugares do mundo. Ministro, o senhor falou aí que não é uma coisa de partido, então vamos discutir um pouquinho mais política partidária. O PT, o PSB e o PCdoB, partidos vistos como de esquerda, estão associados ao malufista PP, velho defensor da direita nesta eleição. O pragmatismo tomou conta de vez da política, ideologia não conta mais. E aí eu cito aqui o Marcos Donizete, que entrou também ao vivo para participar da nossa entrevista, dizendo que o partido do Maluf também fez parte da base de apoio de Fernando Henrique Cardoso, que o PSDB sempre foi aliado ao partido dele e que aqui em São Paulo há essa relação com o governo Alckmin, sendo que o partido do PP controla o CDHU e ainda cita que o partido PR de Valdemar Costa Neto, considerado aí um dos mensadeiros, também fez aliança com o PSDB. Olha, eu com toda sinceridade poderia usar um discurso fácil aqui para falar do governador Alckmin que fez. Eu não mas vejo acabou assim, a ideologia? Não existe mais isso? O que preside a política, né, é o teu projeto político. Eu tenho um plano de governo. As pessoas que quiserem se associar, os partidos que quiserem se associar a esse plano de governo, eu não vou abrir mão de uma linha do meu plano de governo, como eu não abri mão no Ministério da Educação de uma linha do Plano de Desenvolvimento da Educação que cumpriu todas as metas que foram estabelecidas pelo Presidente da República em 2007. Então, o que você precisa? Saber o seguinte, o que vai presidir o governo? É um plano de governo. Esse plano é conhecido, ele foi divulgado, as pessoas concordam com ele, né? Concordam com o bilhete único mensal, concordam com o centro de saúde hora certa, concordam com a escola de tempo integral, com a universidade na Zona Leste, concordam com o plano de governo, com o centro cultural na Zona Sul, estavam perguntando de cultura, nosso plano prevê a retomada de construção de centros culturais, tanto na Zona Leste quanto na Zona Sul da cidade. Bom, concordam com isso? Quais são os partidos que agregam, que querem votar a favor desses projetos? Fazem parte da base aliada do governo Dilma? Bom, são bem-vindos. Agora, indivíduos que são suspeitos, indiciados, esses você tem que ir até o fim, você tem que dar condição para a autoridade competente investigar e eventualmente punir. Mas eu me referia mais exatamente à questão desse pragmatismo, que parece que hoje em dia não existe mais esquerda, direita, o socialismo... Depende. Se você não tiver plano de governo, se você quiser o poder pelo poder, tem candidato que está disputando a Prefeitura de São Paulo que não tem plano de governo. E faz questão de dizer que não tem. A pessoa diz, eu não tenho plano de governo, eu estou me apresentando porque eu gosto de você. Bem, com quem que ele vai governar? Sem plano de governo, qualquer aliança depois será possível, porque ele não está se comprometendo com nada. Agora, nós estamos apresentando um plano de governo. E em respeito ao eleitor, não são promessas, é um plano acabado, com começo, meio e fim.
que tem sinergia, que tem sintonia, que tem coerência interna. Aí eu estou dizendo, ó, esse plano tem esses partidos apoiadores. Então eu vou ter base na Câmara para aprovar. É assim que você faz política modernamente. Não tem outra maneira de fazer. O senhor se considera de esquerda, não? Totalmente. Eu tenho formação socialista, eu tenho compromisso com a causa da igualdade, da liberdade e da diversidade. São os princípios que eu adotei ainda como estudante, líder estudantil, como professor da Universidade de São Paulo e como gestor público. Eu não abro mão, né, do que eu aprendi na Universidade de São Paulo, do que eu ensinei para os meus alunos. Agora, se eu tenho um projeto e há partidos que querem colaborar para a sua execução, eu estou aberto, mas sem abrir mão de absolutamente nada daquilo que eu penso e daquilo que eu quero executar para São Paulo. O senhor falou sobre diversidade. Eu queria falar sobre uma questão que está sendo bem levantada nos últimos dias, que é o voto religioso. O candidato russomano diz que gostaria de ver uma igreja a cada esquina, que quer o apoio de todas as igrejas. O candidato Serra também está articulando apoio de algumas igrejas evangélicas. O senhor disse que não vai negociar esse tipo de acordo com nenhuma liderança religiosa. O senhor acha que essa aproximação das igrejas e das religiões com a política é prejudicial, pode influenciar políticas públicas? Olha, em primeiro lugar, eu quero te dizer que eu tenho uma formação cristã muito sólida. Muito sólida. Né? Pra você ter uma ideia, o meu avô era um líder religioso no Líbano. Os restos mortais do meu avô estão na igreja, na Catedral Ortodoxa da Rua Vergueiro, aqui em São Paulo. Então, era um líder religioso muito importante na região dele. Morreu há mais de 50 anos, até hoje a sua memória é cultuada. A minha mãe também é uma pessoa muito religiosa, que lia o Evangelho comigo toda quarta-feira. Agora, eu entendo que a aproximação da política com a religião, ela tem que se dar quando ela beneficia o cidadão. E há muitos projetos importantes do chamado segmento comunitário, na área da assistência, na área da saúde, que são benéficas para a população. Eu tenho o maior interesse em incrementar essas parcerias. E com todas as religiões possíveis. Não é essa ou aquela. Há os evangélicos, católicos, a comunidade judaica em São Paulo faz um trabalho comunitário importante, comunidade islâmica também. Graças a Deus, São Paulo vive bem na diversidade. Nós não importamos, nós não importamos para o Brasil e nem para São Paulo, as lutas religiosas que existem no mundo. Nós sabemos conviver aqui uns com os outros, nos respeitarmos. E o poder público pode e deve fazer uso dessa disponibilidade das pessoas em servir. É muito importante. A minha mãe, por exemplo, lidera uma associação comunitária com uma inserção muito grande nas favelas ali atrás do aeroporto de Congonhas. Há 30 anos que ela faz trabalho comunitário. E eu sei da importância disso. O que eu acho é que nós não devemos perder o caráter laico do Estado. Esse é o meu propósito. Quer dizer, o Estado é laico, ele não pode ser de uma religião ou de uma igreja. Ele não deve ser. Até porque a Constituição proíbe. O Estado ele tem que ser de todos. Então, o senhor acha que firmando esses acordos, os candidatos podem se comprometer com alguma posição dessas igrejas e ferir o princípio do Estado laico? Então, essa é a preocupação. A laicidade do Estado ela tem que ser preservada a todo custo, porque ela é um princípio constitucional. O judeu, o islâmico, o católico, o evangélico, o da religião A, quem quer que seja tem que se sentir cidadão. Da mesma maneira, nós não podemos privilegiar uma ou outra parcela da população. O Estado é de todos, independentemente das crenças de uma ou outra pessoa. Nós temos que acolher todos. Então, esse caráter laico nós temos que preservar a todo custo.